Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno, e estamos regravando o episódio de ontem, ok? Que é a primeira parte da história de um ateu, do 5º capítulo da 2ª parte do livro O Céu e o Inferno, 4ª obra da codificação espírita realizada por Allan Kardec. E aqui todos os dias estamos estudando esta obra, à exceção dos sábados. Nós estamos, então, como já dissemos, revendo aqui esta primeira parte da história de um ateu, no caso de um suicida. Por quê? Porque a partir, quando foi na questão 16, eu fiz uma interpretação equivocada a partir da pergunta de Kardec, quando pergunta, desejais mandar dizer alguma coisa aos vossos parentes? Então, eu pensei que o irmão que ele citava acima estava encarnado, e não. O irmão está desencarnado. Também era ateu, mas não se suicidou. Sendo assim, eu achei por bem refazer esse episódio, ok? Portanto, para quem assistiu, está a mesma coisa, provavelmente a partir do 11, onde esse irmão começa a ser citado, é que vai ter alguma diferença, mas nós vamos, então, só para quem assistiu ontem, e então provavelmente vamos alterar os comentários do 11 até o final, que foi até o 17 ontem, ok? Então, vejamos lá o que Kardec começa nos dizendo sobre o senhor JBD. O senhor JBD, que é o nosso ateu, aqui do nosso caso, o nosso suicida de hoje, era um homem instruído, mas imbuído ao último grau das ideias materialistas, não crendo nem em Deus, nem em sua alma. Foi evocado 2 anos depois da sua morte, na Sociedade Espírita de Paris, a pedido de um de seus parentes. Então ele é evocado e chega dizendo: eu sofro, eu sou um réprobo, ou seja, um condenado. 2. Kardec diz: fomos levados a vos chamar por parte de seus parentes que desejam conhecer a vossa sorte, ou seja, o que aconteceu com ele. Podeis dizer-nos se a vossa evocação vos é agradável ou penosa? É um suicida, não tinha como ser outra resposta, mas é claro que Kardec deixa o espírito à vontade para dar a sua resposta. E ele diz: penosa. 3. A vossa morte foi voluntária? Ou seja, foi um suicídio? Ele responde: sim. E Kardec diz: o espírito escreveu com extrema dificuldade. A escrita era muito grossa, irregular, convulsiva e quase ilegível. No início mostrou cólera, quebrou um lápis, rasgou o papel. 4. Kardec pergunta. Na verdade, ele não pergunta, ele diz assim para o espírito, porque ele quebrou o papel, ele estava com raiva, rasgou, não, quebrou o papel, quebrou o lápis, rasgou o papel, e Kardec diz: sede mais calmo, todos pediremos a Deus por vós. E ele responde: sou forçado a crer em Deus. Ele estava muito contrariado, porque ele tinha tanta certeza da inexistência de Deus, e por causa disso se suicidou, que encontrar essa certeza na espiritualidade está sendo mesmo um golpe muito forte para ele. Sou forçado a crer em Deus. 5. Que motivo vos levou a destruir-vos? Resposta: aborrecimento da vida sem esperança. Comentário de Kardec: concebe-se o suicídio quando a vida é sem esperança.
quer se escapar da infelicidade a qualquer preço. Ou seja, dá para entender que a pessoa não vê esperança em nada e, não é, se entrega à autodestruição. Dá para entender não quer dizer que seja certo, ok? Então, a pessoa quer acabar, quer escapar da infelicidade a qualquer preço. Com o Espiritismo, o futuro se desenrola, ou seja, podemos ver além do túmulo, né? No caso, através da doutrina que nos esclarece sobre esses temas. E a esperança se legitima. A morte não é o fim de tudo, não é? Na verdade, a morte não existe. O suicídio não tem mais objetivo, mais ainda, reconhece-se que, por esse meio, não se escapa de um mal, senão para cair num outro que é 100 vezes pior, diz Kardec. Eis porque o Espiritismo já tirou tantas vítimas da morte voluntária. São muito culpados aqueles que se esforçam por acreditar, por sofismas científicos, que são mentiras, não é? São verdades insólitas, infundadas. O pensamento parece muito bem construído no sofisma. Parece que é certo, mas numa análise não é. Não é algo que faça sentido, sofisma, mas pode enganar muita gente. São muito culpados aqueles que se esforçam por acreditar, por sofismas científicos e supostamente em nome da razão. Supostamente. Nessa ideia desesperante, fonte de tantos males e de tantos crimes, que tudo acaba com a vida. Ou seja, que tudo acaba com o fim da vida. Não é? Serão responsáveis, esses, não só pelos seus próprios erros, mas por todos os males que terão sido a causa. Porque existem consequências com aqueles que ficam. Podem induzir outros que o amam ao suicídio e, sim, terão comprometimento nessa situação. Ou a família vai à miséria, ou tantas coisas terríveis podem acontecer quando uma pessoa se suicida e a família. E como ficam as coisas. E aqui, Kardec diz, serão responsáveis não só pelo suicídio em si, mas por qualquer mal de que terão sido a causa através do ato. 6. Pergunta Kardec, quisestes escapar das dificuldades da vida. Com isso, ganhastes alguma coisa? Sois mais feliz agora? Resposta, porque o nada não existe. Continua aborrecido, não é? Está vivendo um terrível sofrimento, porque afinal tudo que ele esperava encontrar, que era nada, ele encontrou muita coisa. E essa muita coisa é muita coisa dolorosa. Por que o nada não existe? 7. Pergunta Kardec. Quereis ser bastante bom para nos descrever a vossa situação o melhor que puderdes? Ou seja, poderia ser gentil e nos dizer da melhor forma possível a vossa situação? Resposta. Sofro por ser obrigado a crer em tudo que eu negava. Minha alma é como um braseiro, está terrivelmente atormentada. Temos aí, talvez, o orgulho que está sendo quebrado pela verdade, não é? 8. De onde vos provinham as ideias materialistas que tinhais quando vivo? Resposta, numa outra existência fui mau, e o meu espírito foi condenado a sofrer tormentos da dúvida durante a minha vida, porque nessa passada também me matei. Na verdade, ele trouxe todo esse conflito com ele, né? Já era um suicida, reencarnou, e o suicida reencarnado tem que tomar muita atenção, porque como o suicídio causa um trauma no psiquismo,
se não estivermos atentos. Todos nós temos que estar atentos, fato. Jesus disse isso, né? Vigiar e orar para não cair em tentação. Mas o suicida, ele é muito preparado para reencarnar, porque é mesmo uma expiação desafiadora. As expiações são desafiadoras, mas essa é realmente um ponto, creio eu, fora da curva, porque é muito sofrimento. Aqui Kardec faz mais um comentário. Há aqui toda uma ordem de ideias. Pergunta-se frequentemente como pode haver materialistas, pergunta-se frequentemente, uma vez que, já tendo passado pelo mundo espiritual o espírito, deveriam ter dele, do mundo espiritual, essa intuição de que ele existe. Ora, é precisamente essa intuição que é recusada a certos espíritos que conservavam o seu orgulho e não se arrependeram de suas faltas. Isso aqui é um comentário de Kardec, ok? De Kardec. Ele nem precisa bloquear a intuição, porque ele já tem o orgulho dentro dele. Já é muito o que ele pensa. Então, isso é natural. O bloqueio vem mais mesmo pelo seu perfil, né? pela característica da sua própria mente ainda. Arraigada no que eu penso que é, no que eu penso que é, no que eu penso que é. Aqui ele continua, Kardec. Sua prova consiste em adquirirem durante a vida corpórea, devido a essa dúvida, ok? E por sua própria razão, a prova da existência de Deus e da vida futura, que tem incessantemente sob os olhos. Ou seja, está aí para todo mundo ver. Não é? Tem uma história de Meimei que conta de um caravaneiro de um senhor que acompanhava uma caravana muito humilde, e ele se punha na areia do deserto, de joelhos, a orar. E veio o dono da caravana perguntar para ele como é que ele sabia que havia Deus, o que dava a ele essa fé. Aí ele pergunta para o dono da caravana: como é que o senhor reconhece, no livro Pai Nosso, como é que o senhor reconhece quem lhe enviou uma carta, se não tiver assinatura pela letra? Como é que o senhor reconhece quais foram os animais que passaram do lado de fora da sua tenda durante a noite? Pelas pegadas. Então, os sinais dão prova do que é. Olhe para o céu. Todo esse universo, todas essas estrelas, o sol. Quem poderia ter escrito essa criação toda? E aí, nesse momento, o dono da caravana se ajoelha e ora com o senhor humilde. É isso. Por isso que ele diz, não é? Que estão sob nossos olhos as provas da existência de Deus. Mas, como Jesus dizia, é preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Se estivermos orgulhosos, negando, e nego porque nego e pronto, nada me convence, nada me convencerá. Mas há um conflito interno, por mais que a pessoa queira acreditar que não há. Ele continua: mais a miúde, ou seja, mais miúde, mais detalhadamente, a presunção de nada admitir, mas a presunção de nada admitirem acima de si, orgulho, arrebata-os ainda e sofrem-lhe a pena, até que o seu orgulho esteja domado, aí então se rendem, enfim, à evidência. Então é isso. Não precisa, a própria intuição fica abafada pelo orgulho. Não é? Quando doma-se o orgulho, então, naturalmente, brotam as intuições. E podemos ver o que está sob os nossos olhos. Item 9.
quando estáveis, sufocado, estava morrendo, que pensáveis que vos adviria? Que reflexões fizestes nesse momento? Bem no momento da morte. Resposta: nenhuma. Era o nada para mim. Estava aliviado, finalmente ia para o nada, que era o que ele queria. Vi depois que, não tendo sofrido toda a minha condenação, iria ainda muito sofrer. Percebeu logo. 10. Pergunta: estás agora bem convencido da existência de Deus acima da alma e da vida futura? Também estás convencido da vida futura, além da existência de Deus? Resposta: ai de mim, não estou senão mais atormentado por isso. Além do tormento do suicídio em si, o seu orgulho estava atormentado por ter que se submeter a essa verdade que estava acima dele, que ele achava que não tinha. Agora vem a questão 11 do irmão. Revistes o vosso irmão? É porque Kardec simplesmente traz isso e não nos diz que é um irmão falecido. Depois ele vai dizer isso mais adiante. Mas ok, revistes o vosso irmão? Oh, não. Por quê? Por que não revistes? Por que reunir os nossos tormentos? Isola-se quando estamos infelizes e reunimos-nos quando estamos felizes. Ai de mim. 13. Seria bem fácil rever o vosso irmão, que poderíamos chamar aí ao vosso lado. Tipo, o que acha? Bastaria ser evocado, assim como ele também o foi. Resposta: não. Não, estou muito baixo. Está muito mal. Está muito mal. E aí está muito mal, vibratoriamente mal, num lugar que não é bom, tudo junto, né? 14. Por que não quereis que o chamemos, que o evoquemos? É que ele não é mais feliz. Tipo, ele também é infeliz. 15. Recusais a vossa visão. Isso não poderia, senão, vos fazer bem? Por que não aceita isso? Não poderia vos fazer bem? Resposta: não. Mais tarde. 16. Desejais mandar dizer alguma coisa aos vossos parentes que pediram que ele fosse evocado? Que se ore por mim. E por último, 17. Parece que na sociedade que frequentáveis, algumas pessoas partilham das opiniões que tinhais quando vivo, ou seja, também eram materialistas. Teríeis alguma coisa a dizer a essas pessoas a esse respeito? Resposta: os infelizes, quer dizer, colocando os materialistas como infelizes, possam crer em uma outra vida, ou seja, que deixem de ser materialistas. É o que lhes posso desejar de mais feliz. Poderiam compreender a minha triste posição. Isso faria a eles bem refletirem. Sim. Estamos aprendendo com todos esses casos e nos ajudam esses casos a refletirmos. Amanhã, então, vamos para, enfim, a segunda parte, já refeita aqui, refeitos os equívocos deste episódio do dia de ontem, que está, então, sendo repostado. E o outro, claro, eu vou apagar, tá bom? Então, até amanhã com mais um Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Até lá, muita paz a todos.